voltamos para mais uma videoaula. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as paisagens climatobotânicas brasileiras, tá? Eu havia deixado para vocês alguns exercícios e nós vamos fazer a correção e vou dar continuidade nesse conteúdo explicando mais alguns conceitos. Bom, eu havia deixado para vocês a página 385, que é praticando o aprendizado. Na questão número 1, ele fala sobre a Mata Atlântica, que ela é classificada como uma floresta heterogênea. O que é uma floresta heterogênea? Pessoal, presta atenção. Heterogênea é diferente. Se eu estivesse falando homogênea, seria igual. Então, o que significa isso? Que ela tem uma biodiversidade muito grande, uma grande quantidade de plantas, uma grande quantidade de animais, tá? É uma floresta com grande variedade de vegetais. Então, ele possui várias espécies de samambaia, várias espécies de árvores, várias espécies de igarapés. Então, ele possui uma biodiversidade. Bio de vida, diversidade de quantidade. Então, quando vocês ouvirem essa palavra heterogênea, significa diferente, tá? Grande diferença aí de espécies vegetais. 2. O que é uma vegetação xerófila? Em que formação vegetal brasileira ela está presente? Cite alguma de suas características. Vegetação xerófila, pessoal, é aquela vegetação que ela é adaptada principalmente ao clima árido e semiárido. Tá? Ela apresenta raízes mais profundas, onde ela consegue chegar aí até o lençol freático, galhos retorcidos, folhas que caem durante o período mais seca ou folhas convertidas em espinhos, justamente para que ela possa estar armazenando mais água. Está presente aqui no Brasil, na nossa caatinga. Lembrando que a caatinga, ela é um bioma único brasileiro, ela só existe aqui no sertão do nosso país, tá? Então a caatinga, ela é mata branca, a caatinga provém aí da palavra, ela é uma palavra indígena que significa mata branca, porque durante esses períodos de estiagem, essa mata aí, ela parece que está morta, mas logo que volta o período aí das chuvas, ela volta novamente a ficar esverdeada. Questão 3. Estabeleça uma relação entre a paisagem do Pantanal e o regime das chuvas. A paisagem do Pantanal, né, ela sofre considerável mudança ao longo do ano em razão dos regimes das chuvas. Na estação úmida, o Pantanal fica alagado, na estação seca, muitos rios e lagos desaparecem. Então, existe ali um período de seca no Pantanal, né, um período mais seco e um período que ele sofre ali o processo de alagamento. Durante esse processo de alagamento, ele fica meses e meses, por quê? Alagado, porque o Pantanal é uma planície, não há um escoamento de água muito efetivo. Então, essa água, ela precisa o quê? Passar aí pela evaporação para que ela possa desaparecer, tá? Caracterize a mata de araucárias. Como será que é a mata de araucárias? Aquela vegetação que está presente no sul do nosso país. Trata-se de uma floresta homogênea, quer dizer, uma floresta parecida, muito igual, né, diferente ali de heterogênea, onde predominam as araucárias, cujas flores são pontiagudas, parecem aqueles grandes pinheiros que dão assim umas pinhas. É uma formação vegetal típica das serras ao sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. Então, esse tipo de vegetação da mata araucária, ela acontece basicamente no sul do nosso país ali, onde o clima ele costuma ser subtropical com temperaturas mais amenas. Bom, pessoal, nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre cada um desses biomas brasileiros, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da Amazônia, né? Nos dias atuais, é grande a devastação ambiental na Amazônia. Quais são os problemas que esses biomas estão apresentando? Queimadas, desmatamento, extinção de espécies, etc. Fazem com que a região e o mundo preocupe-se com o seu futuro, pois se trata de a maior reserva florestal do globo. Então, existe hoje uma grande preocupação com o bioma amazônico, mas infelizmente ele está passando aí por grandes queimadas, extinção de animais. Isso faz com que o solo também fique fraco, porque essas queimadas elas retiram aí todos os nutrientes desse solo. Ecologicamente, a Amazônia está correndo muito perigo, devido ao grande atrativo econômico e natural que é encontrado nessa região, né? A madeira, as espécies animais, as espécies vegetais. O equilíbrio é muitas vezes colocado em risco. As indústrias mineradoras geram consequências incalculáveis ao ambiente e nos rios são despejados muitos produtos químicos para essa exploração. Um grande problema da Amazônia, pessoal, também é a mineração. Lembra que eu havia comentado com vocês em sala de aula ainda que a mineração é um dos maiores problemas ambientais, se não o maior. Ele destrói a água, destrói o solo e o ar, né? Porque ela contamina aí várias espécies animais e vegetais.
As minas ocupam hoje em toda a Amazônia um total de 15% das áreas naturais protegidas e 19% dos TIs. As áreas de interesse pelo setor somam 1,6 milhões de quilômetros quadrados, ou 21% do território amazônico. A maioria dessas zonas está sob solicitação, 50,8%, ou exploração, 30,8%, sendo a Guiana o país com maior parte do território amazônico ocupado por essa atividade. Lembrando que a Amazônia ela não está restrita somente ao Brasil, né? Ela está aí dentro de 9 outros países. Aqui no Brasil ela é chamada de Amazônia Legal, e as partes que estão em outros países chamadas de Amazônia Internacional. Aqui eu coloquei para vocês, tá? Algumas dessas minas, nesses lugares onde ocorre a exploração dos minérios, tá? Carajás, a maior mina do mundo a céu aberto, está localizada no estado do Pará. Olha só, pessoal, como eles destroem toda a vegetação nativa, como esse solo está destruído, como eles tiraram ali as espécies animais e vegetais. É muito preocupante. A agricultura torna áreas verdes de vegetação e solos de fácil erosão, né? Porque ele retira aí a raiz das plantas que servem aí como um grande protetor para o solo. E em resposta a tudo isso, gera-se um efeito dominó no meio ambiente, onde um é responsável e necessário para o outro. São poucas as atividades econômicas que não agridem a natureza, infelizmente. Então, é preciso chegar a um consenso de um desenvolvimento sustentável. Aqui nós temos, né, o desmatamento, as queimadas e o avanço da fronteira agrícola. O que é o avanço da fronteira agrícola? Cada vez mais eles estão plantando aí no interior da Amazônia. Tem levado ao desaparecimento de florestas tropicais, acompanhado de acelerado processo de perca de solo e de matéria orgânica. Bom, gente, a gente falou um pouquinho sobre a Amazônia, sobre os vários riscos que ela corre, né, com desmatamento, com a mineração, com a expansão da fronteira agrícola. Agora a gente vai falar um pouquinho do Cerrado, que é o segundo bioma aí que está sofrendo a maior devastação dentro do nosso país. O Cerrado atraiu muita atenção para a agricultura, o que lhe tornou uma região de grande produção de grãos, como a soja, né, e agropastoril, com uma ótima adaptação dos gados Zebu, Nelore e Bagé. Então nós temos aqui uma imagem que mostra aí essa grande produção de soja que tem no Cerrado e a criação de gado. Isso, pessoal, acabou que afetando negativamente aí o processo ambiental. O solo nativo foi retirado e alterado por outra vegetação, condizendo a uma maior facilidade aos processos de erosão, porque toda vez que você retira essa vegetação nativa, você acaba deixando o solo exposto devido à falta de cobertura vegetal, seja ela gramínea ou herbácea. Nesse sentido, faz-se muito pouco pela preservação e conservação das matas nativas, a não ser nas áreas demarcadas como reservas bioecológicas. Então, isso aqui retrata, tá, um momento aí de queimada, onde eles colocam fogo para limpar essa vegetação para vir aí com a agricultura. A não ser em áreas aí que já estão digamos assim, resguardadas pelo governo federal, nas outras áreas está ocorrendo um grande desmatamento e uma devastação do cerrado. Outra exploração ativa é a mineral, como o ouro e o diamante, decorrendo uma grande devastação à natureza, tá? Aqui nós temos a extração do ouro no norte do Mato Grosso. Essa extração do ouro, olha para vocês verem, não sobra uma vegetação, né? Se haviam rios ali, foram desviados, se haviam animais, eles foram para outros lugares ou até mesmo morreram. Caatinga, tá? Esse ambiente, esse bioma que é tipicamente brasileiro. O ambiente natural da Caatinga encontra-se pouco devastado. Sua região poderia ser ocupada mais a nível agrícola, em virtude do solo possuir boas condições de manejo, só necessitando de irrigação artificial. Como vocês sabem, a Caatinga, ela se situa ali no sertão nordestino, área que é chamado semiárido brasileiro. E isso acaba que não favorecendo a prática da agricultura e da pecuária por ser um ambiente aí muito quente, muito seco. A Caatinga tem condições de desenvolver-se economicamente com a agricultura, que seria de suma importância para acabar com a miséria existente, principalmente no Nordeste brasileiro, mas sem esquecer de utilizar os recursos naturais com equilíbrio, sendo feito de modo organizado e pré-estabelecido a não causar desastres e consequências ambientais futuras. Agora vamos falar um pouquinho da araucária, né, que nós vimos ali naquele exercício anterior. Era justamente essas árvores aqui que eu estava falando para vocês, tá? Que ela é tipicamente aí do sul do nosso país. Percebe-se atualmente que essa composição arbórea quase desapareceu.
devido à descontrolada exploração para fabricação de celulose, para fazer o papel, tá? Então hoje são pequenas manchas aí dessa mata nativa chamada araucária. Felizmente, medidas foram tomadas e hoje a araucária é protegida por lei estadual no Paraná. O domínio morfoclimático das araucárias, que compreende uma importante área no sul brasileiro, detém um nível de conservação e reestruturação vegetal considerável. Mas não se deve estagnar esse processo positivo, pois necessitamos muito dessas terras férteis que mantêm as economias locais. Então houve aí, né, uma preocupação em se preservar o que restou dessa mata de araucárias, principalmente ali no estado do Pará, que criou aí várias reservas para que ela não desaparecesse por completo. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as pradarias, que seriam os campos, tá? Esse tipo de vegetação também costuma ocorrer mais no sul do nosso país, no clima semiárido, ela é muito utilizada ali para pecuária extensiva. O domínio morfoclimático das pradarias detém importantes reservas biológicas, como a do Parque Estadual do Espinilho, né, Uruguaiana e Barra do Cauai, e a Reserva Biológica de Donato e São Borja, todos aqui nos estados do sul. As condições ambientais atuais fora desses parques são muito preocupantes. Ali a gente consegue perceber um processo de desertificação do solo. Quando o solo ele perde aí sua cobertura vegetal, perde seus nutrientes e passa pelo processo de arenização, está se tornando areia e logo depois de desertificação. Esse processo, pessoal, é irreversível, tá? Com o início da formação de um deserto que tende a crescer anualmente. Essa região está sendo foco de muitos estudos e projetos para estagnar esse processo, para, né, de tentar frear esse processo de desertificação. Lembrando que essas áreas, passando por esse processo, é o processo irreversível. Devido ao mau uso da terra pelo homem, como a monocultura e as queimadas, surgem as ravinas, que por sua vez dão origem às vossorocas. Aqui é o processo de desertificação. Então, ó, começa aí, né, com grandes buracos, que se chamam vossorocas. Como o solo é muito arenoso e a morfologia do relevo é levemente ondulada, rapidamente os montantes de areia espalham-se na região, ocasionados pela ação eólica, pela ação do vento. Esse é o processo de desertificação. A Mata Atlântica, pessoal, infelizmente esse é o bioma que mais sofreu a devastação e desmatamento dentro do nosso Brasil. Por quê? Porque ela se situa principalmente nessa faixa litorânea, onde existe a maior concentração de pessoas e indústrias. Foi justamente aqui nessa área litorânea também que começou aí a colonização do nosso Brasil. Então a gente consegue perceber o quê? Que mais de 90% da Mata Atlântica ela já foi destruída. Ela é latifoliada, tá? Significa que ela tem a presença de grandes árvores, higrófila, perene e heterogênea. Ela é diferente, tá? E ela perene, que ela não muda aí durante os meses do ano. Maior biodiversidade do mundo. Climas, ela está no clima tropical úmido, tropical de altitude e subtropical, porque ela atravessa, olha só, o Brasil aí basicamente de norte a sul. A floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, foi totalmente replantada no século XIX, após ter sido destruída no século XVIII pela cafeicultura. Essa iniciativa foi pioneira no país, pois seu reflorestamento foi utilizado apenas muda de espécies nativas do bioma natural. Então ela foi aí em parte replantada em áreas aí que ela já havia sido totalmente devastada, tá? Impactos ambientais. Existe até um programa chamado SOS Mata Atlântica, ecossistema mais devastado do país. Hoje possui apenas cerca de 7%, 93% da floresta da floresta da Mata Atlântica já foi desmatada, tá? Desmatamento com finalidades agrárias, principalmente para plantação do café, e processo de lixiviação, lavagem do solo, devido à intensa urbanização e concentração industrial. Foi o que eu falei para vocês. Por concentrar grande parte da população brasileira, acaba que atraindo aí várias indústrias e com isso a devastação dessa área. O Pantanal, né, que é um dos biomas nossos aqui, nós temos o Cerrado e o Pantanal. Ele é uma vegetação complexa, reunindo espécies do Cerrado, das florestas e da Caatinga. Presença de grande rede hidrográfica, como a Bacia do Paraguai, tá? É a Bacia do Paraguai que banha as terras aí do Pantanal. Variada e colorida flora e fauna, animais e plantas.
recebeu o título de Reserva Mundial da Biosfera da Unesco. Aqui nós temos algumas imagens, tá? Do Pantanal, aqui no mapa nós temos a localização dele. Então aqui nós temos o bioma amazônico, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, a Pampa e o Pantanal ali no cantinho. Impactos ambientais que o Pantanal vem sofrendo, né? Queimadas para agricultura extensiva, pesca predatória, abertura de rodovias, ecoturismo desordenado e garimpo, tá? São imagens muito tristes de se ver quando se trata aí de um tão importante bioma. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui. Lembrando que eu vou estar mandando para vocês tanto a videoaula como os slides da aula, como eu fiz na semana passada, para que vocês façam a melhor correção. Eu vou deixar para vocês realizarem, tá? O Aplicando Conhecimento, páginas 385 e 386, e Desenvolvendo Habilidades, página 386. Nós vamos estar finalizando o módulo 6 e iniciando o último módulo da apostila número 1. Pessoal, qualquer dúvida me procurem, tá? Um beijo e até mais.